Estão me escutando bem nesse volume? Sim, perfeito. Tá tudo bem? Sim? Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Vanessa Oliveira. É um prazer grande estar aqui. Obrigada pelo convite, Carlos. Eu sou atleta amadora, mas eu sou profissional de educação física. Eu me formei já há quase 30 anos trabalhando nessa área do fitness e como professora de educação física em vários âmbitos. Já ministrei aulas em faculdade. Hoje eu tenho um estúdio, meu estúdio é o Science Fitness, onde lá a gente aplica vários tipos de treinamento. Nós temos um foco com corrida, mas a gente também trabalha com triatlon, trabalhamos com outras vertentes do treinamento, inclusive estética, musculação. Então a gente consegue pegar todos os âmbitos da educação física. E é um grande prazer eu estar aqui falando para vocês sobre o Ironman, porque o Ironman sempre foi um sonho meu. Eu lembro que quando eu era criança eu olhava na internet, eu olhava na televisão e estava passando o Ironman. Isso eu devia ter uns 12 anos, o Ironman no Havaí, passando uma reportagem, e eu falei, que loucura! Comentei com a minha mãe, olha o que eles fazem. Então, assim, e aquilo ficou adormecido, claro, né? Mas quando eu estava com mais ou menos 13 anos, 14, eu lembro que eu matava aula para ir para praia. E no praia eu nadava, pedalava na bicicleta ergométrica e corria para falava que estava fazendo triatlo. Então, assim, é um sonho. Só que vão acontecendo outras coisas, eu fui passando por outros esportes. E eu acredito que e chegou o momento de realmente falar, não, agora esse é o momento. Foi um momento que eu passei difícil na minha vida, um momento pessoal, e eu falei, eu vou mudar o foco, eu vou fazer um Ironman. E isso foi 2017. Então, quer dizer, tem 3 anos. Nesses 3 anos, eu fiz 3 Ironmans. E foi tudo assim, muito. Teve que ser tudo muito rápido, porque eu praticava várias atividades, mas eu não pedalava numa estrada, eu não nadava em águas abertas. Então eu tive que correr atrás de tudo isso para poder realizar esse grande sonho que era fazer o Ironman, né? Contei assim para vocês um breve histórico bem rápido do que foi tudo isso. Então, o que seria o Ironman, né? Eu vi que tem muitas pessoas aqui que são meus amigos, a gente treina junto. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês já sabem o que é isso, mas talvez alguns não saibam, eu vou falar para vocês o que seria uma distância oficial de Ironman. São 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42.200 de corrida. A gente finaliza com uma maratona. Eu acreditei que para eu realizar o Ironman eu precisava de ter bem definido 3 pilares que eu acredito muito na minha vida e que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, do meu autoconhecimento, do meu autocuidado, da minha profissão. Um deles é o físico, o outro pilar que eu acredito ser fundamental é o mental e o outro é o espiritual. Eu acredito que para a gente fazer um Ironman, esses 3 pilares, ele tem que estar conectado, porque não anda sozinho. Você não faz só treinando se você não tiver com uma mente forte, se você não tiver acreditando. Então, eu busquei trabalhar muito mesmo esses 3 pilares. E ainda trabalho, porque ainda estou em treinamento para um próximo Ironman, que foi adiado, era para ser final de semana agora, mas ele foi adiado devido ao que nós estamos passando. Dentro do pilar físico,
eu acho que é super necessário a gente organizar uma logística de vida para encaixar a rotina exaustiva de treinos. Então não adianta você querer fazer um Ironman se você não tem tempo, né? Se você não consegue encaixar na sua vida essa logística de 2 a 3 horas por dia de treino, no sábado, onde você vai precisar encaixar uma, uma carga horária maior para se dedicar, né? Então, essa rotina, ela, em determinado ponto, ela chega a ser exaustiva. Por mais que a gente vê em mídia que é tudo lindo tal, mas quem está vivendo sabe que é pesado. Então, a gente precisa disso no nosso trabalho físico. A gente precisa conciliar trabalho, família e vida social. A minha vida social, praticamente, em determinados períodos, quando eu estou com um treino mais longo, eu não tenho a vida social. Então, eu dedico ao trabalho, à minha família, que é fundamental, mas a vida social, em determinado período dos seus treinos, é algo que eu tive que abdicar. E acredito que muitas pessoas que querem também fazer um Ironman, elas terão que se abdicar também. Preparar para todos os gastos financeiros, que são muitos, né? Eu vou colocar agora mesmo, e organizar o seu tempo. Organizar dentro de uma rotina o seu tempo, porque sem uma organização de tempo também fica inviável você tentar planejar uma logística para você realizar um Ironman. Então, dentro do físico, eu colocaria isso. O que seriam os gastos financeiros, né? Os equipamentos iniciais? Por exemplo, quando eu decidi fazer o Ironman, a primeira coisa foi a inscrição. Uma inscrição de quase R$ 4.000, onde você tem que dispor daquilo no momento que você clica sim, né? E pode ser que divida tudo, mas primeiro é a inscrição. Depois eu já pensei que eu não tinha bicicleta, né? Então eu tive que comprar uma bicicleta. Eu não tinha bicicleta, eu pedalava só na bicicleta de spinning no meu estúdio. Então eu tive que comprar uma bicicleta e eu não tinha destreza de pedalar também, né? Mas a gente está falando só dos gastos financeiros. Você precisa de uma roupa de neoprene, porque dependendo do lugar que você for, você vai precisar. Uma roupa custa de R$ 1.000 a R$ 4.000. E todos os básicos, que são tênis, óculos, capacete, sapatilha, fazer um bike fit, uma manutenção de bicicleta, etc. E por aí vai. A gente vai precisar de um treinador para esquematizar toda a sua rotina de treino, nutricionista, fisioterapia, massagem, se for preciso um médico do esporte, pode ser que surja alguma coisa que você vá precisar procurar, uma suplementação e uma alimentação totalmente adequada, todos os gastos com viagem, passagem, hospedagem. Por exemplo, eu fiz uma prova fora. Só de transporte da bicicleta eu gastei R$ 1.500, 1.200 para ir, 1.200 para voltar, só para transportar minha bicicleta. Eu não estava esperando isso. Foi uma surpresa. Mas na hora que você está lá, você passa o cartão. Então, e todas as provas preparatórias como teste também, porque o Ironman é o alvo, é o sonho da vida, né? Então, é muito importante você fazer provas anteriores para que você consiga chegar nesse momento final, né? Que é o Ironman, né? Que é a cereja do bolo. Então, eu acho que seria esse relacionado aos gastos financeiros. O tempo, né, como eu disse anteriormente, que é necessário uma rotina para inserir de 2 a 3 horas de treinos diários. Aos sábados são os treinos longos de até 7 horas. 1 ou 2 períodos de treinamento. E no domingo também você vai ter que treinar.
Então, assim, é organizar o seu tempo para que você consiga realizar essa rotina durante todo o tempo de treino que você tem. Todo o tempo de treino ao longo dos meses que você vai ter até chegar no Ironman. Que, agora sim, é muito importante quando você iniciar, você chegar para o seu treinador e falar para ele a sua realidade. Porque não adianta o seu treinador montar uma planilha para você e não te conhecer. Às vezes você é médico, você tem plantão, às vezes você viaja, na sua rotina tem viagens durante a semana. É muito importante o seu treinador saber a sua rotina antes de você iniciar qualquer programa de treinamento com ele. Mas é necessário que você tenha dedicação, porque não adianta só você querer falar para o seu treinador que é assim, mas ao mesmo tempo você não tentar abdicar de alguns itens, de algumas coisas que são importantes para você estar inserido para realizar o Ironman. Né? Se for um período onde está demandando maior trabalho, família, a esposa está grávida, enfim, alguns pontos que necessitam mais de você, eu acredito que talvez esse não seja um momento adequado para realizar o Ironman. Porque envolve tanta coisa para, durante o processo, você desistir. Né? Vamos pensar em todo o seu investimento de tempo, seu investimento financeiro, seu investimento emocional. Então, é muito importante ter tudo isso planejado para que você realmente consiga realizar o seu grande sonho, né? Se você ter esse grande sonho. A metodologia dos treinos, o Ironman é uma prova de ultra endurance, que a gente ultrapassa 4 horas, então é necessário você estar preparado para realizar 5 horas de treino, 7 horas de treino, onde realizar provas que sejam um pouco menores, mas que te proporcione esse ultra endurance para você realmente sentir o que ficar várias horas no esforço. Então, é muito importante você pensar que você vai fazer uma prova de ultra endurance. No Ultra Endurance, todo o seu comportamento nutricional ele está inserido, então tem que ser um bom nutricionista que vai entender que você vai ficar mais de 4 horas, 5, 6, 7, 10, 13, 15 horas realizando as atividades. Então, por quê? Quando a gente tem uma baixa na nutrição, quando abaixa o carboidrato, o seu poder mental também diminui e com isso vários outros fatores vão sendo interrompidos durante a prova. Antes da prova, é necessário você pensar também nisso. Então, é importante você estar mentalizando que você vai fazer uma prova de ultra endurance. Eu vejo assim, como você visualizar o triatlon como um único esporte, não como 3 modalidades isoladas. Em janeiro eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Brett, que é o treinador da Daniela Ryf, que é a campeã mundial de Ironman. Ela é fantástica, tem muita força, muita disciplina, muita responsabilidade no que faz. Ele é o treinador dela e de vários outros atletas de triatlon. E ele fala bem isso, que a gente tem que visualizar o triatlon não como 3 modalidades isoladas, mas sim como um esporte onde existem as 3 modalidades. Então, é importante seu treinador também estar conectado com isso e vocês entenderem todo esse processo dessa junção para que no momento da sua prova isso tudo esteja bem conectado, né? E viver a essência do esporte, porque às vezes vários outros componentes, como o ego, como outros fatores podem influenciar para que você não viva
a verdadeira essência do esporte. E o que seria essa essência? É menos, é mais. Não é necessário você ter a bicicleta mais cara do mercado, a bicicleta mais que tem um ângulo. Não, você precisa viver a essência do esporte, que é o nadar, pedalar e correr. Sabe? Porque eu vejo que às vezes as coisas vão distorcendo e você não vive aquilo ali com o amor que realmente existe no esporte, no triatlon. Porque assim, eu já fiz corrida de montanha, eu já fiz corrida de aventura, corrida de rua, já passei por vários tipos de esporte, mas o triatlon é algo assim, quando você vive a essência, ele é fantástico. É maravilhoso de viver. Às vezes no esporte você é melhor, numa modalidade você é melhor, em outra não, e a gente consegue ver isso no triatlon de uma forma bem generalizada, sabe? Então, eu gostaria de deixar isso para vocês. Viver a essência do esporte. Então, dentro da metodologia também, o que a gente poderia colocar? Que vão ser necessários 3 a 4 treinos de natação por semana, mais perto da prova, até 5 treinos por semana, porque quanto mais contato com a água você tiver, melhor. Então, mais perto da prova, eu sempre dediquei para pelo menos 5 treinos por semana na água. No ciclismo, seriam mais ou menos 3 treinos de ciclismo por semana. Eu sempre treinei, estou passando para vocês minha experiência, mas que já tem 3 anos que eu venho treinando sim. Eu sempre treinei terça, quinta e sábado ciclismo. Eu escolhi 3 dias para poder treinar o ciclismo e fazer o que tinha que ser feito dentro de uma planilha. 3 treinos de corrida também, né, isolados, também durante a semana. 1 a 2 treinos de transição por semana também são muito importantes de serem feitos, porque é muito importante você sair da bike para correr, você sair da natação para a bike, você começar a familiarizar com a sensação de perna cansada para a corrida, de corpo um pouco mais desgastado para a bike. Então, essas sensações vão te deixando mais fortes para o seu momento da prova. E 2 fortalecimentos neuromuscular, músculos e tendões. Então, a gente precisa também pensar nesse fortalecimento, ele é fundamental. A gente não pode deixar ele de lado, tá? Então, vamos realmente ter o tempo para fazer isso, porque se você ficar só dando, entre aspas, pancada, pancada, pancada no seu corpo, vai ter um momento que o corpo não aguenta e vai machucar, e machuca mesmo. Então, é muito importante ter o fortalecimento também com o treinador, com uma coisa bem orientada para o que você precise. Os volumes, eles sobem mais próximo da prova, 2 a 3 meses antes. Então é importante você já estar pensando que 2 a 3 meses antes da prova, você vai precisar de mais horas ainda para treinar, né? Os volumes vão subir, principalmente aos sábados. Então, aos sábados, onde você dedica para uma rotina de treino maior, vai ter pessoas que vai ser domingo. Então, assim, um dia na semana você realmente vai precisar de um dia maior, mas também os volumes vão subir. O período competitivo, ele se inicia com 15 dias pré-prova, então você já tem que estar totalmente conectado com como que você vai lapidar, com o seu treinador, como que vocês vão fazer para, nesse momento, você descansar, mas não perder. Então, essa lapidação é muito importante. Os treinos com prioridade no treinamento de força, musculação funcional, ele tem muita importância no início da sua temporada. Então, isso tem também que estar bem organizado, né? E os treinos de transições também são sempre realizados semanalmente, natação para ciclismo, ciclismo para corrida. É muito importante você correr com a perna cansada.
porque depois de pedalar 180 quilômetros, a sua perna vai estar cansada. Então, é muito importante você ensinar para o seu corpo como é correr com a perna cansada. Então, são fatores muito importantes da minha experiência, mas que vários treinadores usam, né? Inclusive nós da Science também pensamos, e é importante estar bem alinhado em toda essa metodologia dos treinos. Agora eu vou falar de uma coisa que eu acho assim que é fundamental, é a nossa parte mental. Porque você pode estar treinado o tanto que for, mas se a sua mente não estiver preparada para receber o que você vai receber lá, como um estresse físico, você não finaliza, sabe? Porque são muitas horas em esforço. Então, alguns pontos foram fundamentais para mim, que é a meditação, né? Existem várias formas de meditar. A meditação não é você só sentar e tentar ficar lá 10 minutos olhando para o nada. Não é só isso, existem várias técnicas de respiração, várias técnicas de meditação que vão te ajudar nesse processo a te conectar com o seu aqui e agora. Porque quanto mais conectado no seu agora, mais você muda a vibração e você traz você para o que você realmente precisa. Então você precisa conectar e usar o seu poder do agora. Tem até um livro que chama O Poder do Agora, ele é muito bom, muito fácil, a leitura dele é muito fácil. E é uma parte que me ajudou muito, a meditação. E ter uma organização e você poder fazer sempre o passo a passo da sua prova. Eu sempre fiz isso em todas as provas. De repente você para e você começa a fazer lá na sua cabeça o passo a passo. Agora eu vou nadar, vou colocar o óculos, vou colocar minha touca, meu cabelo vai ser amarrado assim, eu vou colocar minha roupa. Então, assim, é um passo a passo da sua prova. Depois que eu nadar, vou sair calmamente da água, vou fazer a transição. Não tão calma assim, né? Porque não pode perder muito tempo, mas você vai estar conectado com o que você vai fazer. Eu vou pegar minha bike, vou colocar minha sapatilha, enfim, você sempre fazer um passo a passo do que vai ser, porque aquilo fica automático. Então, isso é realmente muito importante. A yoga também, eu faço yoga, às vezes agora eu faço sozinha em casa, mas eu tenho uma professora que pelo menos uma vez por semana eu faço yoga com ela. Ajuda muito nas posturas, mas também na respiração. E você aprender a respirar realmente é muito importante, porque a respiração também te conecta com você mesmo. Então, aqui estão 4 pontos que eu acho que ser fundamental para você realizar uma prova de ultra endurance. Esse poder mental seu. Realizar os treinos específicos, como nadar em águas abertas, porque não adianta você treinar só na piscina e chegar no Ironman e ter um mar para você nadar, ou ter um lago muito grande para você nadar. Nadar com mais pessoas do seu lado, porque as pessoas vão bater em você, vão quase querer te afundar, vão arrancar seu óculos se acontecer. Isso vai acontecer. Então, quanto mais você treinar específico, é melhor. Pedalar outdoor em diferentes tipos de altimetria. Não adianta você treinar em um único terreno. Você precisa experimentar vários tipos de altimetria, vários tipos de terreno, onde você... Porque qualquer prova que você chegar, você vai estar preparado, porque você experimentou aquilo. Às vezes um acostamento com mais trepidação, às vezes na prova vai ter buraco, isso acontece.
às vezes vai ter um cascalho, então não adianta, aqui em Uberlândia a gente tem muita mania de treinar no L, não adianta treinar só no L. A gente precisa ir para outros lugares, a gente precisa ir experimentar outros tipos de altimetria, vento, calor, frio, né? A mesma coisa, correr, não vou correr porque está frio, porque está calor. Então, assim, o corpo precisa entrar em situações diferentes de estresse para que você vivencie aquilo ali, se você tenha experiência e no momento você vai chegar, você fala, eu já passei por isso. Não, por que eu estou assim agora? Eu já passei por isso. Então, entendeu? Então a gente começa a treinar uma mente para que ela fique mais forte diante do que vier a acontecer. É muito importante a gente realmente sair da zona de conforto. Então, vamos pensar, vamos sair dessa zona de conforto. Quando eu treinei para o Ironman de Mar del Plata, eu falava, onde tem mais vento, é onde eu quero ir, porque eu sabia que lá eu ia pegar vento de 40 km por hora, 50 km por hora. Então não adianta eu treinar no lugar que não tem vento. Eu queria ir para um lugar que tivesse mais vento, que fosse muito difícil para eu fazer. Então, realmente, sair da zona de conforto é essencial para nós nesse período de treinamento, para nossa mente ficar forte. E outro ponto que eu coloquei, que é o poder espiritual, é ter fé, é acreditar que você vai conseguir. Existe uma meditação que a gente faz com uma vibração, é uma vibração de intenção. Então, você pode meditar em cima dessa vibração, em cima dessa intenção. Você viver o seu poder do agora, realmente você está conectado com o que você está fazendo naquele momento. Então não adianta você treinar e falar, por que eu estou fazendo isso? Está muito ruim fazer isso, eu não queria estar aqui, eu podia estar com meu filho. Não, você tem que estar ali presente no momento que você se dispõe para fazer qualquer atividade. E aproveitar cada detalhe da experiência e utilizar na sua vida diária. Porque o Ironman, tudo isso que a gente passa no momento preparatório, no momento da prova, são experiências. E eu falo que a vida, ela é feita de experiência. Então, essas experiências nos fortalecem para outros momentos, né? Eu vejo assim, que lá eu falava, estava muito difícil algumas provas que eu fiz em determinados momentos, e eu falava, não, isso vai passar. E agora eu penso aqui na quarentena, sabe, que a gente está vivendo, todo esse processo nós estamos vivendo, com essa instabilidade, e eu falo, isso vai passar. E eu acredito que muito disso vem do esporte, eu ter essa fé e acreditar que realmente vai passar, não é para frente, para sempre. E é aproveitar o que a gente tem no momento e fazer o melhor que a gente conseguir fazer. Então, e você fazer por você e nunca para provar nada para alguém. Porque quando a gente faz alguma coisa para provar para alguém, é muito chato, sabe? É muito ruim. Então, eu escolhi todas as minhas provas, eram para mim. Eu queria muito crescer em cima daquilo. As escolhas foram estas e eu vou contar um pouquinho de cada uma delas para vocês. E antes disso eu vou falar quais que seriam as palavras mágicas para a gente levar nos nossos treinos, levar na nossa vida de dedicação para o triatlon, para quem está começando agora. Uma coisa é disciplina. Sem a disciplina, não vai, não acontece. Sem o foco, sem você enxergar o que você quer também,
Não adianta. Então, é você estar com disciplina e conectado no que você quer. A persistência, porque vão ter dias muito ruins, que você vai estar muito ruim. Mas você não pode desistir nesse primeiro momento. Então, é persistir em cima disso e é superar com força. Então, não adianta, nós precisamos mesmo superar. Não adianta, não vai ser fácil, não vai ser flores todos os dias. Mas, hora que você cruza aquela linha de chegada, assim, a coisa é fenomenal. Então, eu falo por mim. Eu fiz minha inscrição em julho de 2017 para fazer o primeiro Ironman em maio de 2018. Eu não tinha bicicleta. Então, assim, eu não sabia pedalar de sapatilha. Eu fiquei pedalando na rua da minha casa, andando para lá e para cá, porque eu realmente não sabia como que eu ia fazer. Águas abertas, realmente, eu chorei várias vezes porque eu falava, não vou dar conta. E eu tinha muito medo. E então foi muita superação, persistência, foco, disciplina e muita força física, mental e espiritual. Tudo anda junto, conectado, sabe? Você pode ter o seu melhor treinador. Ele pode te preparar fisicamente da melhor forma que você conseguir, mas se sua mente não estiver conectada com o que você quer e você usar esse poder mental seu naquele momento, a coisa não segue, sabe? Eu acredito que existe um mantra que a gente carrega na hora que está muito difícil, que é isso vai passar, isso não é eterno, isso vai passar, isso não é eterno. E a gente fala assim, mas para que eu vou fazer isso? Está tão difícil, mas é o que nos move, sabe? É o que move, são histórias para contar, história de vida, é onde você cresce, é um momento que é seu, é a sua experiência, né? Então eu acredito que vale muito a pena todas essas experiências que a gente leva com o esporte, com algo tão magnífico que nos faz crescer tanto. Essa aqui foi minha última prova que eu vou colocar aqui para vocês, que é o Ironman da Argentina. Eu fiquei em 5º lugar na minha categoria. Eu quis muito fazer essa prova, foi em dezembro do ano passado, de 2019, porque eu queria muito algo que fosse surreal para eu superar. E eu sabia que essa prova era muito difícil. Mas aí, quando eu começou a chegar perto da prova, foi me dando um desespero, que eu falava, meu Deus, como que eu vou nadar naquele mar? Porque o mar é muito nervoso. E eu falava, e o vento? O vento da bike era 40, 50 quilômetros por hora. Mas, enfim, e aí eu tive que meditar muito, eu tive que trabalhar muito o meu poder mental, porque o meu físico era o que eu conseguia fazer. Eu estava tendo de 2 Ironmans e eu queria muito finalizar o ano com esse Ironman, né? E aqui embaixo, que vocês estão vendo no slide, tem essa classificação do AVA, que é a própria franquia do Ironman, ela cria essa classificação. E em 2019 eu fui a primeira do Brasil na classificação e fui a segunda. Eu peguei não, eu fui a primeira do Brasil e peguei uma classificação Silver, que você está entre os 5% melhores na sua categoria. Quando eu recebi isso, eu não acreditei. Eu falei, não estou acreditando, que eu tinha feito as 2 provas que me classificaram para isso, foi o Ironman de Florianópolis e o Ironman de Cozumel. Então viver essa experiência foi muito boa e eu queria finalizar o ano de 2019, diante de tudo que eu tinha vivido em 2018, fazendo Ironman. Eu escolhi o Mar del Plata e confesso para vocês que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Tinham 930 pessoas inscritas, 400 terminaram a prova.
Eu pensei em algum momento da bike que eu não fosse conseguir, porque o vento era muito forte, tinha que pedalar, não consegui pedalar no clipe, então eu tive que sair do clipe muitas vezes, e porque eu falava, o vento agora vai me derrubar. Então por isso que eu escolhi muito treinar com vento, porque imagina se eu estivesse treinando só na zona de conforto para uma prova dessa. Não conseguia. Então foi uma superação muito grande, essa prova minha foi a minha maior superação. Essa foi Cozumel, onde eu, para minha surpresa, fiquei em quarto lugar na minha categoria, subi no pódio, não acreditei também, eu falei, quando eu fui sozinha para essa prova, foi outra experiência que eu queria muito para minha vida, eu queria muito viajar sozinha para fazer um Ironman. E eu peguei minha bicicleta e fui, e o Fernando, Vanessa, ou não, eu vou, porque também era muito caro viajar os dois, eu falei, eu vou. E quis muito fazer isso, e fui fazer essa prova sozinha. E quando eu terminei, eu nem sabia de colocação nem nada, cheguei no hotel, peguei meu celular, terminei muito quebrada, porque eu desidratei nessa prova, porque lá é muito quente e úmido. E aí tá lá, quarto lugar, parabéns, parabéns. E eu fui quarto lugar na minha categoria, eu também falei, eu não tô acreditando nisso. Aí tudo que era dor virou festa, virou a coisa melhor do mundo. Mas eu realmente descuidei da minha hidratação, que é uma coisa que eu tive que prestar muita atenção e me fez prestar muita atenção para as próximas provas, porque por ser quente, úmido e ter vento, eu não percebia o quanto eu estava sendo aquecida e desidratando. Então, foi um grande aprendizado para mim também. Mas foi uma das melhores experiências também que eu tive. E essa foi o primeiro, foi fantástico. Quando eu cruzei essa linha de chegada, eu só agradeci. Eu coloquei as mãos para o alto e agradeci muito pela oportunidade de poder ter feito o que eu consegui fazer. Foi maravilhoso. E eu fazia meditação e visualizava meu tempo em 11 horas e 28. E quando eu cruzei a linha de chegada e vi esse 11 horas e 28, eu não acreditei no que estava acontecendo. Então, por isso que eu falo que é muito importante o poder mental para as provas. E é claro que a gente visualiza dentro da nossa realidade. Não adianta eu querer visualizar que eu ia fazer 9 horas na prova, né? Porque numa realidade é impossível para mim. Então, é muito importante a gente estar conectado. Essa prova foi fantástica em todos os sentidos, o primeiro Ironman. Então, eu acho que o que eu tinha para falar para vocês é isso, da minha experiência, do que eu vi que seria importante colocar para vocês, e eu estou aberta para a gente poder trocar uma ideia, conversar, enfim,